Olá, meu nome é Flávio Sofiati e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre juventude, identidade e projeto de vida. E eu gostaria de tocar nesse assunto levando em consideração o contexto social no qual nós estamos inseridos e inseridas, que é o contexto brasileiro. E quando a gente pensa no contexto brasileiro e vai discutir o tema do projeto de vida, a primeira preocupação que a gente tem é como pensar, não é? Como que essa nova geração, os jovens, estão pensando seus projetos de vida diante de uma situação, de uma sociedade que apresenta para eles muitos desafios, muitas dificuldades para pensar a vida. Então, eu queria começar conversando um pouquinho sobre o que? Sobre a questão assim, quem são os jovens? Pensando um pouco a questão da identidade, mas quem são os jovens hoje no Brasil contemporâneo? Não é? Então, eu sempre trabalho com uma referência conceitual que vem de Maria Alice Forati, porque muitas vezes pensar o jovem apenas na lógica da faixa etária é um pouco insuficiente para entender essa categoria social. Então é evidente que a gente pensa a juventude a partir da faixa etária como enfim, uma fase da vida, mas a Maria Alice Forach ela também ajuda a gente porque ela diz, não é só uma fase da vida, não é? É um estilo de existência, não é? O juventude é um estilo de existência, não é? E também apresenta, é uma categoria que apresenta elementos de renovação. Não é? Então, bem, uma fase da vida, ou seja, tem a faixa etária, então não dá para dizer que a gente é jovem a vida toda. Mas essa faixa etária ela é flexível. Então, por exemplo, os dados estatísticos no Brasil, até recentemente, consideravam jovem até os 24 anos. Hoje, as últimas pesquisas que envolvem juventude já trabalham com juventude até os 29 anos. E, na verdade, essa faixa etária, dos 15 aos 29, por exemplo, que é utilizada hoje, ela tem que ser pensada a partir do contexto social. É evidente que, a depender da classe social no qual o indivíduo está inserido, do seu gênero, da sua raça, isso vai ter uma diferenciação. Então, é importante considerar, sim, a juventude como fase da vida, mas entender que essa faixa etária ela é flexível a depender do contexto social no qual esse indivíduo está inserido. Né? É uma força social renovadora. Isso não significa dizer que a juventude é revolucionária, é transformadora por excelência. Isso é um senso comum sobre os jovens. O que, enfim, a gente quer dizer quando a gente fala que essa categoria social, que esses jovens é enfim, uma força social renovadora, a gente quer dizer o seguinte: esses jovens, mesmo as novas gerações, mesmo sendo inseridas num contexto social já pronto, já definido, elas apresentam, por estarem à margem da sociedade, e por outros motivos também, mas principalmente por estarem à margem da sociedade, elas apresentam uma interpretação diferenciada dessa realidade. Né? É por isso que a gente entende ela como força, enfim, renovadora. E também como estilo de existência. Por que estilo de existência? Porque os jovens, a cada geração, apresentam um jeito de ser, um jeito de se vestir, um jeito de falar, um jeito de se comunicar, um jeito de se manifestar socialmente nos grupos sociais no qual estão inseridos. Então é também um estilo de existência. Então esses três elementos ajudam a entender bem a identidade desse grupo social que nós queremos conhecer, que são os jovens. Mas eu também trago uma referência importante do Luiz Groppo, que é a ideia de que o jovem ele é ao mesmo tempo, e isso pode parecer até meio contraditório, mas o jovem é ao mesmo tempo uma força social, que produz a transição na sociedade, mas é também o elo, porque mesmo tendo um olhar diferenciado dos adultos sobre o contexto social no qual está inserido, esse contexto já está definido, ele já é apresentado para ele pronto. Então essa lógica contraditória, enfim, paradoxal inclusive, é também um elemento importante para entender as novas gerações, porque eles são inevitavelmente elo e transição, e estabelecem uma lógica, enfim, de relação a partir dessa perspectiva com as outras gerações, com os adultos. E nesse sentido, eu também gosto muito de trazer a referência do Karl Mannheim, que vai dizer o seguinte: olha, do ponto de vista das juventudes, as sociedades são estáticas. Por quê? Porque nessa relação das gerações jovens, das novas gerações com as gerações adultas, o contexto social oferecido
né, para esses jovens é um contexto de, enfim, exclusão. Por que a sociedade é estática? Do ponto de vista da inclusão dos jovens, do ponto de vista da inclusão cultural, econômica, né? Então, inserção no mercado de trabalho. Então, tem vários elementos, né, que justificam esse contexto estático da nossa sociedade, né, com relação às novas gerações. Então, eu levo em consideração todas essas referências para pensar a categoria juventude, que na verdade é uma categoria construída, é um conceito construído na academia, enfim, por aqueles que pensam o tema, para entender os jovens. Não é? Então, os jovens, na verdade, enfim, né, são seres humanos concretos, indivíduos concretos que vivem com a gente na sociedade, que se organizam, e a gente tenta, a partir da formulação desse conceito mais genérico de juventude, entender essas categorias. Nesse sentido, quando a gente vai pensar o projeto de vida, eu gosto também de trazer sempre como referência os estudos do José Machado Paz. Por quê? Porque o José Machado Paz vai dizer, olha, a trajetória hoje dessas gerações atuais, das novas gerações, dos jovens, é uma trajetória diferente do que foi a trajetória das gerações anteriores. Em que sentido? Então, o Zé Machado Paz traz uma analogia interessante, porque ele vai falar, olha, antigamente ser jovem era como se fosse, né, estar numa viagem de trem. Então, essa passagem da vida juvenil para a vida adulta era mais tranquila do ponto de vista de você saber o caminho mais ou menos definido da sua vida. Então, como é uma viagem de trem? Você vai na estação, compra um bilhete, você sabe exatamente em qual estação você vai descer, você sabe exatamente qual o caminho, né? Dificilmente o trem vai sair dos trilhos, a não ser que aconteça um acidente muito grave. Hoje já não é mais assim, a viagem já não é mais de trem. Né? Quando a gente pensa a trajetória, projeto de vida dos jovens, né? A passagem para a vida adulta, hoje seria a analogia de uma viagem de carro. E numa viagem de carro, primeiro, você pode ir com uma Ferrari vermelha ou com um Fusquinha verde, vai depender da sua condição social. Você escolhe o caminho, muitas vezes você pode procurar um atalho, mas nem sempre o destino ele é concretizado, ou seja, os riscos são muito maiores. E é isso que a gente tem visto hoje com relação aos jovens, os riscos, né? Inclusive alguns autores que estudam juventude, eu trago aqui, por exemplo, a referência do Leandro Mello, que é enfim, assessor de juventude, um pesquisador de juventude, e ele fala, olha, pensando nessa analogia do trem, né, e do carro, eu diria que hoje os jovens não é nem viagem de carro, é viagem de moto, né, que é mais arriscado ainda, se a gente for considerar, enfim, né, os limites da direção na moto hoje, ou seja, os riscos aumentaram ainda mais para a trajetória de vida dos jovens. Nessa perspectiva, o que nós temos? Nós temos um contexto social onde o futuro, a ideia de futuro para as novas gerações, ela tem sido cada vez mais esvaziada, porque os jovens têm vivenciado cada vez mais um contexto social do risco. Né? Então o futuro está esvaziado, você tem a lógica de um presente cada vez mais estendido, prolongado, cada vez mais as juventudes vivenciando a lógica dos sentidos, das experimentações. Por quê? Porque cada vez mais, diante dessa sociedade estática, menos possibilidades surgem para as novas gerações, principalmente para os jovens empobrecidos. Né? Como eu falei, a gente está pensando numa categoria genérica, mas quando a gente vai para o mundo concreto, é importante entender que esses jovens são muito diferentes, são muito diversificados, não só com relação à classe social, à questão de gênero, de cor, mas há muitos outros elementos que nos fazem pensar, na verdade, a categoria juventude no plural. Não é? A gente fala em juventudes, porque os jovens são muito diversificados. Mas quando eu penso essa ideia do futuro e esse futuro esvaziado, esse presente cada vez mais estendido e as dificuldades cada vez maiores da juventude vivenciar essa passagem, família, escola, trabalho, construção de um novo núcleo familiar, não é? Independente da perspectiva, se ela é homossexual, heterossexual, né? E independência financeira dos pais, enfim, toda essa trajetória, que seria uma trajetória que obrigatoriamente a sociedade deveria possibilitar ou facilitar para as novas gerações, elas têm sido muitas vezes abandonadas. Né? Então, quando eu penso a juventude do ponto de vista dessas diferenças, né, dessas juventudes no plural, quando eu penso, por exemplo, a questão da classe, eu trago uma referência de Salvatore Lamendola e eu divido os jovens no Brasil em 3 grupos sociais distintos. Né? Os ainda não incluídos, né?
os excluídos e no meio desses dois grupos os na fronteira. Né? Quem são ainda os ainda não estabelecidos? São predominantemente os jovens das classes abastadas, aqueles que estão sendo preparados para assumirem os postos de poder, seja no espaço público ou privado. São aqueles que estudam nas melhores escolas, muitas vezes fora do Brasil. São aqueles que vão, enfim, seguir em geral a trajetória do pai ou da mãe, principalmente do pai na família. Então, se o pai é um político famoso, ele vai seguir a carreira política. Se o pai é dono de uma grande empresa, ele vai herdar, enfim, a administração dessa grande empresa. Ou seja, esse é o primeiro grupo que eu trago. Né? O segundo grupo, né, são os excluídos, é a antítese desse primeiro. Né? Quem são os excluídos? São os jovens, né, que não vão viver a vida adulta, que vão morrer antes. E daqui a pouco eu vou trazer um pouco as informações sobre isso. Esses excluídos, eles já nascem destinados a não chegarem na vida adulta, porque vão morrer. E predominantemente vão morrer por mortes violentas. Daqui a pouco eu vou trazer essas informações. Né? De quem que eu estou falando? Estou falando, por exemplo, dos aviõezinhos do tráfico, as crianças, né, e pré-adolescentes e adolescentes que vivem nas grandes periferias, né, e são vítimas da situação de violência que nós temos vivenciado cada vez mais no Brasil, inclusive com participação do Estado. Várias agências internacionais e nacionais de pesquisa apontam a polícia militar, por exemplo, as polícias militares dos estados, como uma das principais, enfim, instituições de violência contra a juventude. Por exemplo, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro já foi denunciado, inclusive na ONU, né, com relação a isso. E o terceiro grupo, que na verdade é o grupo intermediário, é o que eu chamo dos na fronteira, influenciado por Salvatore Lamendola, evidentemente. Quem são esses na fronteira? São predominantemente uma boa parcela da população brasileira, e eu falo uma boa parcela porque os dados estatísticos mostram que é uma boa parcela, que são jovens com expectativa de ascensão social, mas apenas com expectativa, porque a maioria em geral, ela, enfim, não consegue ascender socialmente. Né? Qual é o exemplo? Por exemplo, daquele jovem, né, da periferia ou de um bairro razoavelmente periférico de uma grande cidade, que almeja fazer um curso superior. E daí ele vai fazer um cursinho, né, pré-vestibular popular. Né? O que as pesquisas mostram? Que os cursinhos populares, em geral, aprovam muito pouco, né, enfim, nas universidades. Nos últimos anos tem aprovado um pouco mais. Mas o grande resultado dos cursinhos populares, na verdade, é a conscientização, a formação para a cidadania. Ou seja, os cursinhos populares, em geral, eles não favorecem a lógica da ascensão. E se a gente pega os dados dos jovens empobrecidos, né, dessa classe intermediária, que vão para a academia, eles assumem, enfim, em geral, cursos superiores que são, enfim, menos prestigiados no mercado de trabalho, como licenciaturas, entre outros. Né? Então, esse é o contexto social no qual nós estamos inseridos. Né? E como eu falei, né, desses três grupos, eu queria trazer algumas informações para a gente encerrar aqui nossa conversa sobre o projeto de vida, para pensar esse projeto de vida em risco das novas gerações, falar basicamente de um grupo social, não é, que envolve esse terceiro grupo aí dos excluídos. Na verdade, eu trouxe aqui como o segundo grupo, mas é o grupo final. Né? Você tem os ainda não incluídos, que são os das classes abastadas, os na fronteira, que têm perspectiva de ascensão social, mas em geral não ascendem, e os excluídos, que são predestinados a não chegarem na vida adulta. Esse grupo social dos excluídos tem com 5 categorias fundamentais que devem ser consideradas para pensar o Brasil contemporâneo, que é basicamente aquele grupo formado por jovens, homens, pobres, negros, moradores de periferia das grandes cidades. Esse grupo é um dos grupos que não chega à vida adulta. Se a gente pega os mapas da violência, o histórico dos mapas da violência no Brasil, a gente vai descobrir que 20 anos é a idade média desses jovens. Esses jovens não passam dessa idade, em média. Não é? São os que estão mais presos, né, no sistema carcerário. Enfim, não é uma das principais categorias de juventude que a gente trabalha hoje no Brasil, e é uma das principais categorias que nos ajudam a entender por que, enfim, está sendo cada vez mais arriscado pensar o futuro, porque é cada vez mais difícil pensar projeto de vida. Então, basicamente, são esses os elementos que eu gostaria de trazer para essa nossa conversa, para essa nossa aula, que envolve o tema da juventude, identidade e projeto de vida. Ou seja, eu quero trazer aqui
essa caracterização da condição social dos jovens no Brasil e as dificuldades cada vez maiores que eles encontram para pensar o seu futuro, para pensar o seu projeto de vida. É nessa perspectiva que eu trago essas ideias. Muito obrigado.